E neste momento já estamos a gravar. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa no Entrevistas. Hoje quem nos faz companhia é uma das vozes mais ouvidas na área da comunicação, Nelson Ribeiro, a quem agradeço desde já ter aceito desde o primeiro momento o desafio de, neste espaço que é o Entrevistas e também ele dedicado à comunicação, poder dar o seu testemunho. Começo por ler rapidamente aqui a sua biografia e depois entramos na nossa conversa. Nelson Ribeiro é desde 2016 o diretor da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, na qual foi também coordenador da área científica em Ciências da Comunicação. Doutorado em Media and Culture Studies pela Universidade de Lincoln, é membro do Conselho de Direção do Centro de Estudos de Comunicação e Cultura da UCP. Na área dos média, lidera grupos de trabalho no país e no mundo. Nelson Ribeiro tem sido uma das vozes mais ouvidas, como dizia no início, no domínio da ética da comunicação, nesta conjuntura em que, a reboque de uma crise sanitária, económica e social, a importância da comunicação ganhou expressão maior na opinião pública. Nelson Ribeiro prepara-se nem de propósito para inaugurar a primeira licenciatura em Filosofia, Política e Economia, numa resposta aos sinais dos tempos. Nesta conversa que se propõe incluir o atual papel da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica, onde ambos fomos alunos e eu sua aluna, serão lançadas pistas para repensar a comunicação como ferramenta fundamental de gestão de informação. E talvez, sobretudo, até para olhar para a comunicação como possivelmente em nenhum outro tempo, a partir do seu inestimável papel relacional, emocional, humanizador. Começo exatamente por aí, proponho então que nos situemos. A comunicação já começa a ser encarada como relacional ou ainda permanece percepcionada como mera transmissão de mensagens? O que quero saber é, nesta sociedade mais mediática em que estamos, é forçosamente mais consciente o papel da comunicação? Bom, antes de mais, eu quero começar por agradecer a gentileza deste convite, a felicitar a Paula por esta iniciativa do Entrevistas, que me tem permitido também conhecer outras pessoas através das conversas que vão mantendo consigo e, portanto, é de facto um privilégio termos aqui esta possibilidade também de conversar um pouco. Obrigada. Em relação à questão, em relação a esta questão que coloca, eu não vou conseguir dar uma resposta sim ou não. Neste sentido, a comunicação continua a sofrer deste problema de ser muitas vezes encarada como um sinónimo de transmissão de informação. E, aliás, a pandemia revelou isso, não é? Portanto, nós, durante estes tempos de crise sanitária, tivemos muitos agentes que precisavam de comunicar com o público e eu julgo que muitos eram informados por esta lógica de que, bom, se nós transmitirmos informação, vamos conseguir ter uma comunicação eficaz. Ora bem, de facto, comunicar é muito mais do que transmitir informação, porque quando nós transmitimos informação, que pode estar corretíssima, mas se não há um envolvimento e uma preocupação em perceber como é que essa informação vai ser recebida pelos receptores, então a comunicação não vai acontecer. Portanto, para que exista essa comunicação, como a Paula também disse, é preciso uma dimensão relacional na comunicação. E, por exemplo, pensando agora nos tempos da pandemia, um dos valores que é fundamental para uma comunicação eficaz é a credibilidade das fontes, a credibilidade dos emissores. E aquilo que nós vimos em Portugal é que houve uma profusão de pessoas a falar sobre, mesmo oficialmente, portanto não estou a pensar aqui nos comentadores, nos jornalistas, que depois todos opinam sobre essas questões. Mas mesmo do ponto de vista das vozes oficiais, foram muitíssimas ao longo do tempo. De repente portanto, assistimos a uma diversificação das fontes, precisamente, não é? Há uma diversificação que, por um lado, nós podemos pensar, bom, isso pode ser positivo, mas quando nós queremos criar credibilidade e criar a percepção de que existe uma figura, alguém
que sabe aquilo que está a comunicar num determinado momento. Aliás, muitos países adotaram esse modelo, como a Paula certamente saberá, de ter quase que alguém que dá a cara. Porta-vozes. Exatamente. Aqui houve de facto sempre uma perfusão de pessoas que, enfim, é uma opção, traz alguns problemas, mas o mais importante é nós pensarmos que a comunicação exige credibilidade dos emissores, não é? E portanto daí que em muitos países tenham, por exemplo, optado por porta-vozes que não eram obrigatoriamente políticos, porque nós já sabemos que os políticos são encarados por uma parte da sociedade como sendo pessoas que estão, sobretudo, a transmitir a informação, mas informação que serve para sustentar a sua posição política e não tanto para outros fins, não é? Enfim, voltando à sua questão, eu julgo que muitas vezes a comunicação ainda é encarada como uma mera transmissão de informação. E, por outro lado, temos também que reconhecer que a comunicação é também, muitas vezes, vista sobretudo como uma forma de se atingirem objetivos políticos e económicos. Portanto... Já vamos aprofundar um pouco mais essa ideia e pegando também nas suas palavras e no contexto atual enfim, sobre o qual é inevitável falarmos, a pandemia, e de facto com a pandemia houve um maior foco depositado então na capacidade da comunicação para moldar opiniões, e esta de resto era já uma discussão travada de há anos nas ciências da comunicação e que de repente surge à esfera pública ou na esfera pública, portanto esta questão do poder da comunicação na construção e na percepção da opinião pública. Mas e vou recorrer às suas palavras de vários apontamentos que tenho lido seus, a comunicação não é, e usando uma expressão precisamente sua, uma panaceia para resolver todos os problemas. Quer comentar? Ou seja, não dependerá apenas do invólucro da comunicação, o próprio conteúdo tem de ser trabalhado, não é? Sim, portanto, a comunicação muitas vezes... Comunicar bem não resolve tudo, há aqui um conjunto de outros fatores e de variáveis que entram na equação, não é? Não, desde logo porque uma parte dos efeitos da comunicação dependem, sobretudo, dos receptores. E, portanto, essa é uma equação que muitas vezes também é esquecida. É esquecida. É que, mais uma vez, é porque nós, quando olhamos para a comunicação como uma transmissão de informação, estamos preocupados com o conteúdo e, eventualmente, estamos preocupados com a forma como transmitimos essa informação. E é muito importante estarmos preocupados com isso e sermos eficazes em transmitir conteúdo que seja correto e de uma forma que seja facilmente apreendida pelos receptores. Mas depois há uma segunda dimensão que é tão, ou provavelmente mais importante, que é essa informação vai ser descodificada pelos receptores. E a forma como eles a vão descodificar depende muito do seu ponto de partida, depende do seu enquadramento cultural, depende do seu enquadramento social. Por isso é que é assim, comunicar um assunto como a pandemia, ele não pode ser comunicado exatamente da mesma forma para todos os públicos, porque, obviamente, a forma como essa informação vai ser recebida vai ser diferente. Posso-lhe dar o exemplo das vacinas. Em Portugal, felizmente, pelo menos do que parece, não há um grande movimento anti-vacinas, felizmente. Não temos que lidar com esses problemas em massa. Mas ainda assim, nós sabemos que existem determinados públicos que, pelas suas características, são mais propensos a ficarem com receio de tomar a vacina, em sequência de um conjunto de polémicas que apareceram nos últimos meses, não é? Nomeadamente sobre o caso da vacina da AstraZeneca. E, portanto, nós, se quisermos ser eficazes do ponto de vista da comunicação, aquilo que devemos fazer é perceber que públicos é que são mais suscetíveis a desenvolver um determinado tipo de receios, e não é assim tão difícil identificá-los, e como é que vamos trabalhar esses públicos para lidar com essa situação. Portanto, isto é apenas para dar um exemplo do que a Paula estava, no fundo, a dizer, de que os efeitos da comunicação, eles dependem do receptor, mas dependem muitíssimo, dependem do das emissor, características do público. do receptor, exatamente. E pegando nesse ponto, pergunto-lhe que risco corre a comunicação, os seus intervenientes, melhor dizendo, neste mundo digital,
em que todos somos simultaneamente consumidores e produtores de conteúdos. Portanto, o próprio público, ele próprio, também pode produzir conteúdos. E de resto, aqui o Entrevistas é um exemplo acabado disso, não é? Exatamente. E ainda bem que existe esta possibilidade, porque veio facilitar o aparecimento de novas vozes, não é? Portanto, como dizia, esta conversa que estamos aqui a ter, não a teríamos provavelmente se não tivéssemos Se não houvesse estas espaço novas para estas possibilidades iniciativas. trazidas exatamente pelo ambiente digital. Portanto, nós temos que encarar isso tentando tirar o melhor proveito do que estas tecnologias permitem. O que me parece que é importante também termos em conta é, por um lado, não considerar que o facto de agora todos termos acesso a determinadas tecnologias de comunicação, que isso vai, por exemplo, representar o fim do jornalismo. Eu temo que o fim do jornalismo, enfim, não acredito que o jornalismo vá chegar ao fim, mas o jornalismo de facto está muito ameaçado, mas está ameaçado sobretudo porque até agora não conseguiu ainda encontrar um modelo económico alternativo àquele que existia anteriormente. Portanto, isto para dizer que estas formas de comunicar e de transmitir informação, por um lado, elas só vieram trazer maior importância ao jornalismo, porque se anteriormente o jornalismo, aquilo que muitas vezes fazia era andar um pouco atrás dos acontecimentos para o relatar ao público, claro, hoje em dia continua a ter essa função, mas hoje em dia eu encaro muito mais a função do jornalismo como uma função, se quiser, de curadoria, ou seja, selecionar de toda a informação que existe disponível aquela que é importante os públicos conhecerem. E cada vez nós sentimos isso mais na nossa vida, essa necessidade, porque a avalanche de informação verdadeira, informação falsa, informação verdadeira, mas totalmente irrelevante para a nossa vida em sociedade. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem a navegar este enorme volume de informação. E aí o jornalismo continua a ter um papel que eu julgo que é fundamental. E já agora a sua questão fez-me lembrar que, talvez há cerca de 20 anos, 15 anos talvez, um dos temas que se discutia muito na área das ciências da comunicação era a ideia do jornalismo de cidadão. Portanto, a ideia de que os cidadãos vão substituir os jornalistas na produção de informação. E é muito interessante ver como, cerca de 15 anos depois dessa discussão, não quer dizer que os cidadãos não possam ter o seu papel, até denunciando determinadas situações, mas, efetivamente, aquilo que se pensava que agora todos os cidadãos queriam ser jornalistas, iriam ocupar uma parte da sua vida em querer criar e transmitir informação verdadeira ao público, claro, percebemos que isso é uma utopia, não é? Há Portanto, as pessoas limites, têm claro. há limites, para já há limites dos interesses da vida das pessoas, não é? Portanto, as pessoas têm outros interesses na vida, nem todos queremos ser jornalistas. Segundo, muitas vezes as pessoas que fazem isso depois não têm sequer os instrumentos do ponto de vista de formação para saber exatamente E como voltamos, se criar. quiser, ao tema da credibilidade. E depois há essa questão que é, estamos a falar de fontes que não são credíveis, muitas vezes, e portanto também tem uma dificuldade em depois ter de facto um grande impacto, como a Paula há pouco se referia à esfera pública, ter um grande impacto junto da opinião pública, não é? E essa é sempre a questão, é sempre a pergunta de $1 milhão na área da comunicação, que é, afinal, qual é o impacto da comunicação na formação da opinião pública? E claro, nós que estudamos e nos interessamos por estes temas, vamos sempre buscar o conceito muito romântico do Jürgen Habermas, portanto, da esfera pública, no século XIX, em que os jornais permitiam a discussão dos assuntos públicos, mas efetivamente essa também sempre foi uma utopia, não é? Porque no século XVIII e no século XIX o número de pessoas que lia jornais era muito residual e, portanto, estas discussões... E quem escrevia estava numa elite, não é? Por assim dizer. E quem escrevia estava numa elite e quem lia também estava numa elite. Exatamente, não é? Portanto, exatamente. Que essa já agora é outra questão que eu acho muito interessante também na comunicação, que é, muitas vezes há este discurso saudosista, não é? De que, no passado é
que o jornalismo conseguia ter outro tipo de qualidade. Claro, hoje em dia há jornalismo que não é muito bom e há jornalismo excelente, tal como no passado, não é? Portanto, o facto de Também há nós... mais opções hoje em dia, não é? Portanto, é um E mundo mais diverso. hoje em dia há muito mais opções. E havendo mais opções, há qualidade e há a falta dela, com certeza, não é? Portanto... Exatamente. Portanto, isso acontece tanto no dito, vamos dizer, no jornalismo profissional, como também noutro tipo de projetos que emergem. Certo. Portanto, há pessoas a produzir conteúdos e a disponibilizá-los online com muitíssima qualidade e que merecem ser seguidos. E depois também há outros conteúdos com menos interesse e também há muita desinformação, não é? E confesso que essa também é uma das realidades que eu acho que, como pessoas que se interessam pela comunicação, como é aqui o nosso caso, é muito importante alertarmos para a desinformação. Não que seja um fenómeno novo, quer dizer, aliás, há autores que até chamam a desinformação a mão invisível da história. Portanto, a desinformação sempre motivou, sempre conduziu as pessoas a tomarem decisões, a tomarem atitudes, portanto, que na verdade eram baseadas em informações falsas. Portanto, isso não é nada de novo trazido pela internet, mas a internet de facto traz uma maior facilidade de partilha dessa desinformação. E porque é que eu acho que é muito importante chamar a atenção para isso? Porque hoje em dia muitas pessoas fazem isso de forma totalmente inconsciente. Ou seja, os cidadãos participam ativamente, mas inconscientemente, na partilha de desinformação. Basta dizer que as pessoas recebem um conteúdo, quer seja no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, partilham e depois então se calhar vão ler aquilo que partilharam, não é? Portanto, significa que no momento em que partilharam aquele conteúdo não houve qualquer preocupação em tentar averiguar da validade, da veracidade daquele conteúdo. E é muito importante chamarmos a atenção das pessoas, de facto, para isso. Eu agora estava a fazer aqui um regresso ao passado e a lembrar-me de algumas aulas que tivemos de comunicação, nomeadamente consigo, só na altura não falávamos, era do WhatsApp. Exatamente, não falávamos do Não falávamos do WhatsApp WhatsApp. E já agora esse seu comentário fez-me Sim. lembrar uma história que, enfim, talvez por volta do ano de 2008, 2009, quando o Facebook estava claramente na crista da Sim, onda, sim, portanto, sim. 2010, por aí. Sim. E numa aula eu comentei que, quer dizer, olhando para a forma como as plataformas de comunicação se desenvolveram, nomeadamente ao longo do século XX, que foi um século todo ele revolucionário do ponto de vista da comunicação. Basta dizer que no início do século é quando se começa a desenvolver o cinema, depois aparece a rádio, depois a televisão, depois é a televisão por cabo, depois é a televisão por satélite. Portanto, um século de grandes transformações. E depois chegámos ao Facebook, não é? Na altura. E eu disse aos meus alunos, claro, que eles se preparassem, porque daqui a uns anos o Facebook iria deixar com certeza de ser a plataforma para ser uma de várias plataformas. Vi pela cara deles que acharam que eu tinha enlouquecido, porque naquela altura havia muito esta percepção. Portanto, é muito fácil criar essa percepção, é quase como se esta ideia, como se estivéssemos a chegar ao fim da história, não é? Portanto, agora temos aqui uma nova plataforma que tem um conjunto de potencialidades que nunca existiram no passado, como se o tempo fosse cristalizar. Não vamos conhecer Mas mais nada. de facto ele não cristaliza. E isto só para responder ao seu comentário. Na altura não falávamos do WhatsApp, não falávamos do Instagram. Do Facebook, sim, das redes Exato. sociais. Há muitas coisas que obviamente mudaram do ponto de vista das plataformas, mas curiosamente nós percebemos que quando nós tentamos compreender aquilo que torna a comunicação eficaz, as mudanças não foram assim tantas, o que é curioso, e elas estão muito assentes de facto no elemento humano, portanto nesta capacidade que as pessoas têm de criar relações com outras, porque essa é que tem também aqui talvez uma lição importante, é que nós por norma não criamos relações com coisas, mas com pessoas, e portanto do ponto de vista da comunicação
este lado humano de quem nós estamos a ler ou estamos a seguir, é de facto muito, muito importante. E não muda, esse é transversal ao longo dos anos, não é? Por mais que a tecnologia se vá desenvolvendo e vá ganhando novas roupagens, não é? Basta pensar na situação em que nós temos hoje, em que há uma grande prevalência dos meios digitais, como é óbvio, e portanto aí, claro, temos uma grande transformação no sentido em que estamos a falar de novos meios, novas plataformas, mas nós até vemos pelas novas gerações que são, curiosamente, bastante interessadas, para não dizer fascinadas, hoje em dia por aquilo que se chama, ou que se passou a convencionar chamar os influenciadores digitais, não é? E portanto que em muitas áreas funcionam como fontes importantíssimas de informação, que têm uma grande credibilidade, e aquilo que nós sentimos é que as pessoas criam relação com essas pessoas, não é? E já agora, até em tempos de pandemia, isso foi muito importante para algumas pessoas que passaram a obter informação sobre a situação sanitária através de pessoas que tinham uma grande presença digital e que tinham de facto criado essa comunidade de seguidores e tinham uma grande credibilidade, não é? Que aliás é um tema que agora também está a ser muito trabalhado, que é até que ponto a própria comunidade médica pode e deve também utilizar estes novos instrumentos para conseguir criar aqui comunidades de partilha de informação e que nesse caso conseguem de facto ser eficazes de uma forma mais eficaz, a comunicar com os seus seguidores, exatamente. Vamos entrar aqui um pouco na questão dos formadores. Há pouco falávamos na credibilidade ou na falta dela, na capacidade de construir mensagens idóneas, verdadeiras, com fontes confirmadas, validadas, etc. Se calhar o grande desafio está também na capacidade por parte de quem recebe a informação, lá está, de saber hierarquizar as informações, selecionar as informações, percebendo à partida o que é que poderá ter ou não credibilidade, e para isso os formadores, para isso quem forma alunos em comunicação poderá fazer toda a diferença. Portanto, o professor falava há pouco e bem das fake news que são premeditadas, mas também de negligência na partilha da informação não validada, e falou concretamente de uma expressão desinformação participativa. Ora, nas suas 4 variantes, a licenciatura em Comunicação Social e Cultural da UCP tem vindo a ser readaptada ao longo dos anos, precisamente para fazer face a esta evolução que é vertiginosa e para preparar futuros profissionais para desafios como estes, lá está, das fake news, etc., que são também cada vez mais exigentes. Não é assim? É verdade, nós temos que conseguir adaptar, no fundo, aquilo que estamos a oferecer aos nossos alunos, com a preocupação de como é que lhe conseguimos dar a melhor formação para eles estarem melhor preparados para lidar com um mundo que, do ponto de vista da mediatização, ainda há pouco nós dizíamos, há alguns padrões que não se alteraram, mas efetivamente fica um mundo bastante mais complexo. Mais complexo porque há uma muito maior diversidade de meios, de plataformas, de estratégias de comunicação e também há uma outra questão que também temos que ter em conta, que houve uma explosão, não é só do ponto de vista da mediatização, portanto, dos meios de comunicação serem hoje em dia omnipresentes, não é? Mas também pensarmos que hoje em dia todas as organizações, quer sejam empresas, quer sejam outro tipo de instituições, quer sejam os partidos políticos, portanto, hoje em dia é muito difícil qualquer organização efetivamente conseguir manter-se de forma sustentável e criar relações com os seus stakeholders se não investir fortemente na comunicação. E parecendo que não, isto para nós, que eu estou a dizer, é óbvio, mas também é interessante nós percebermos que há 20 anos atrás, portanto, eu sei que 20 anos parece de facto que foi
numa outra vida, mas já foi neste século, não é? Uhum. Basta pensarmos no tecido empresarial português, quantas empresas já há 20 anos atrás Não tinham ainda essa de- consciência. tinham esta consciência e tinham departamentos de comunicação ativos. Eu Ora estava a bem, dizer precisamente hoje, que não tinham, muitas delas ainda não tinham, não é? exatamente, exatamente, não tinham, e quando muito se tinham, tinham uma pessoa que trabalhava na área da comunicação, mesmo as grandes empresas, não É é? verdade. E, portanto, hoje em dia, o mercado, as instituições reconhecem a centralidade da comunicação em todos os seus processos, Uhum. tanto nos processos internos, Uhum. outra coisa que se falava, que hoje em dia é fundamental, mas que ainda não é assim, não tem tantas raízes, pelo menos no tecido empresarial português, quando se calhar até seria bom que tivesse, que é a questão até da Comunicação comunicação interna, interna, nem não mais. é? A Uhum. comunicação interna, que é fundamental para nós conseguirmos efetivamente aumentar a produtividade e a E o eficácia das. alinhamento, não é, na estratégia da organização, Exatamente, e porque todos os colaboradores. se não Uhum. houver esse alinhamento, obviamente isso tem um grande impacto na produtividade. Uh, e é muito curioso, porque em Portugal o discurso sobre a produtividade é um discurso sempre muito negativo, não é? Portanto, é sempre apresentado como estamos sempre na cauda da Europa, somos os menos produtivos, andamos sempre a tentar discutir o que é que leva a isso, no sentido em que, quer dizer, nós somos os menos produtivos, mas somos aqueles que trabalhamos mais horas, portanto, há aqui uma espécie de um O que isto contrassenso. explica? Uhum. Uhum. Portanto, esta falta de aposta em instrumentos de comunicação interna, de mobilização, de agregação das pessoas Motivação. e de compromisso das pessoas com os objetivos, Uhum. não estou a dizer que é, digamos assim, A não, única ferramenta, mais uma mas vez, não é a panaceia, não é o exatamente. que vai resolver os problemas de produtividade, mas certamente também vai contribuir. E isto tudo para dizer que hoje em dia também já há muitas empresas que percebem isto, e portanto, isto para ir de volta à sua questão, isto também nos obriga a formar profissionais de comunicação que sejam multifacetados, que consigam ter uma visão holística sobre os desafios da comunicação e que consigam, sobretudo, ter uma grande capacidade de adaptação, porque desta nossa breve conversa, julgo que fica claro que hoje em dia os profissionais de comunicação podem estar a trabalhar numa televisão, podem estar a trabalhar num jornal digital, mas podem estar a trabalhar nas telecomunicações, podem Uhum. estar a Uhum. trabalhar na banca, nas seguradoras, na área médica, por exemplo, Uhum. Uhum. no direito. Agora estou aqui a pensar, temos muitos alunos que terminam aqui as nossas formações e vão trabalhar em Escritórios escritórios de de advogados. Uhum. advocacia. Uhum. Portanto, há de facto também esta. É uma dificuldade, Plasticidade, mas é não um é? desafio Exato. de formar pessoas que tenham esta plasticidade. Por outro lado, é de facto uma área que é fascinante por isso e Uhum. também porque isso também está muito alinhado com as tendências que nós encontramos na própria sociedade, porque Uhum. nós, claro, já não estamos naquele paradigma de considerarmos que os nossos alunos, quando terminam a licenciatura ou o seu mestrado, que vão entrar numa empresa onde depois vão permanecer durante 40 anos, não é? Uhum. Uhum. Portanto, o facto de nós procurarmos e termos essa preocupação de dotarmos os nossos alunos de competências que lhes permitam adaptar-se a diferentes contextos Uhum. e que consigam desenvolver competências de pensamento crítico, que são hoje Uhum. em dia Uhum. fundamentais, mas também grandes capacidades analíticas para perceberem o contexto onde estão e adaptarem o Uhum. seu, no fundo, o seu comportamento, ou não é o seu comportamento do ponto de vista pessoal, mas adotarem a sua prática A atitude. profissional Uhum. Uhum. ao contexto em questão. Esse é um dos grandes desafios da comunicação e depois também, claro, perceberem que a eficácia da comunicação ela vai ser diferente consoante o contexto em que eles estão a trabalhar. Uhum. E isso é Uhum. que eu acho que torna a área da comunicação muito interessante para muitas pessoas, porque não é uma área na qual nós temos que, sobretudo, formar pessoas,
E claro, eles também têm que conhecer um conjunto de técnicas e de estratégias, mas há uma parte, depois da construção da estratégia de comunicação e da sua aplicação, que é claramente criativa, no sentido em que ela tem que ser criada num determinado contexto. E isso realmente é muito interessante para quem trabalha em comunicação, porque, por norma, são pessoas que têm um gosto e uma apetência pela criatividade. Sem Portanto, dúvida. pensar a comunicação como algo que se aprende e depois se vai aplicar tal como se aprendeu, obviamente isso não existe. Claro, claro. E por outro lado também retiraria tudo o que existe de interessante nesta área, que é o facto de ser uma área muito marcada pela criatividade permanente. Mas isto para dizer que, em relação à nossa licenciatura em Comunicação Social e Cultural da Faculdade de Ciências Humanas... Deixa-me abrir um parênteses na minha altura, que foi entre 99 e 2004, portanto pré-Bolonha, tinha 5 anos ainda, tinha duas variantes, portanto o tronco comum durante 3 anos e depois comunicação social ou comunicação cultural apenas. Agora é muito mais abrangente, não é? Exatamente, e já agora só dizer, logo a seguir abriu uma terceira variante, que na altura completamente inédita, Digital. aliás, exatamente, que era a comunicação digital, que eu julgo que talvez ainda tenha coexistido, já a Paula estaria na licenciatura, mas provavelmente ainda era aluna. Sim, possivelmente, sim. Embora já não a tenha apanhado, portanto, apanhou os alunos mais novos, sim. Exatamente, que na altura, portanto, quando nós abrimos a variante de comunicação digital, portanto, ainda foi muito antes de aparecerem fenómenos, ainda não existia o YouTube, não existia o Facebook, portanto, não existiam estas plataformas. Sim. E na altura houve assim uma certa reação de surpresa, mas porquê uma variante dedicada à comunicação digital? Depois, enfim, na verdade estavam bastante à frente do tempo. como depois se veio a revelar, de Exato. tal forma que hoje em dia essa variante já não existe. Porquê? Porque hoje em dia é impossível pensar qualquer dimensão da comunicação que não tenha também uma componente Incorporada. fortemente Claro. digital, não é? Portanto, hoje em dia as nossas variantes estão definidas já De uma forma não... mais agregadora, não é? Exatamente, e Claro, portanto hoje em claro. dia aquilo que procuramos fazer ou é uma especialização mais ligada à área dos média e do jornalismo, que não é só jornalismo, porque hoje em dia, que essa é uma outra questão, não é? Portanto, hoje em dia os média têm uma multiplicidade de profissões que vão muito para além do jornalismo. Depois temos outra variante que está muito mais ligada à área do marketing e das relações públicas, portanto que vem um pouco em sequência da conversa que estávamos aqui a ter. Depois tem uma outra variante que está mais ligada à área da produção de conteúdos audiovisuais e multimédia, portanto é talvez Também até sinais dos tempos. também sinais dos tempos, é uma variante talvez um pouco mais aplicada. E depois a nossa variante sempre muito querida, que a Paula aliás citou, que existe desde a fundação do curso, que é a variante de comunicação cultural, que agora foi objeto aqui de uma reformulação no sentido de tentarmos ligar a comunicação cultural com a comunicação turística, porque nos parece que do ponto de vista até, enfim, claro que a pandemia mudou um pouco estes planos, não é? Mas saber comunicar cultura, saber comunicar património, hoje em dia isso faz muito... do nosso, não é? Exatamente, isso faz muito sentido hoje em dia ser pensado também em conjunto com a indústria do turismo. E, portanto, temos também muita expectativa para essa reformulação da variante, porque sentimos que por parte dos operadores turísticos há muito interesse. Claro, a comunicação é também central e se nós conseguirmos juntar também competências de um lado e do outro. comunicação cultural e de conhecimento do património, julgo que vai ser uma mais-valia. Mas, portanto, isto para dizer que a sua afirmação está absolutamente correta. Portanto, esta explosão que nós sentimos na área da comunicação leva a que tenhamos que tentar, apesar de tudo, especializar um pouco os nossos estudantes. Muito bem, e estamos a falar de licenciaturas, nem de propósito. A Faculdade de Ciências Humanas acaba de lançar a licenciatura em Filosofia, Política e Economia, um curso internacionalmente já frequentado por grandes líderes globais, podemos referir-nos a Bill Clinton ou David Cameron.
Qual é a proposta de valores concreta da UCP neste novo curso? Olha, este curso é um curso que está a ser pensado desde 2016. Portanto, não vem a propósito da pandemia. Não, mas eu aliás comecei por dizer isso porque tem-me sido colocada essa questão enfim, se a pandemia tornou óbvio que precisamos de ligar várias áreas do conhecimento. Bom, e é verdade, a pandemia tornou isso óbvio, mas já era óbvio antes. Aliás, em Portugal, mesmo para quem pudesse estar mais distraído, a crise financeira que tivemos no início da década passada, acho que tornou evidente, mesmo para uma grande parte da opinião pública portuguesa, de que é impossível dissociar a política da economia e a economia da política. Portanto, quando os decisores políticos tomam decisões, eles tomam decisões que vão ter implicações económicas. Por outro lado, as próprias decisões que eles tomam também são condicionadas pela economia. E os agentes económicos que estão a operar no terreno também sofrem os impactos das decisões políticas. Portanto, na Perguntar-me verdade... agora onde é que entra aí a filosofia. E já lá vou chegar. Portanto, efetivamente, o que me parece difícil não é juntar a política com a economia. O que me parece difícil é como a separar. Mas, claro, nós, neste modelo, digamos assim, que, enfim, sobretudo desde o século XIX, portanto, de grande especialização da ciência, fomos criando, assim, pequenas gavetas onde vamos isolando as várias áreas do saber, Disciplinas. As várias disciplinas. E, portanto, essa segmentação, claro, ela é muito importante para o desenvolvimento do conhecimento muito especializado, mas claramente aquilo que nós sentimos hoje é que depois nos falta conseguir criar aqui uma visão interdisciplinar que efetivamente permita às pessoas ter um conhecimento holístico sobre os problemas. Ora bem, e aqui a filosofia é na verdade a base. Porquê? Porque a filosofia, obviamente, além de ser a base de todas as ciências, é também na filosofia que nós vamos conseguir encontrar os instrumentos do pensamento crítico, o pensamento lógico, e também as bases de fundação do pensamento ético. E tudo isto hoje em dia são dimensões que eu julgo que são centrais e enfim, fundamentais. Agora não... Elementares. Elementares no espaço público. São os alicerces, não é? São mesmo os alicerces e como nós, enfim, eu não queria estar aqui a dar exemplos, mas acho que não vou resistir à tentação. Quando nós assistimos a comissões parlamentares de inquérito neste caso sobre o novo banco, não é? E vemos aquilo que lá acontece, e portanto não vale a pena detalhar, nós claramente percebemos que nós precisamos desesperadamente de uma classe política e económica, ou seja, pessoas que estejam a dirigir não só instituições políticas, com valores inegociáveis. Também as empresas com valores inegociáveis, usando a sua expressão. Porque caso contrário podemos ter a certeza que nós não estaremos a construir ou seja, nem a política nem as empresas estarão ao serviço do bem comum, estarão ao serviço de interesses particulares. E esse acho que é o grande desafio para o futuro das democracias, porque as democracias, claro, estão ameaçadas, sempre estiveram. Talvez agora nós sintamos mais essa ameaça, e essa ameaça fala-se muito que vem dos populismos, com certeza, e os populismos são efetivamente um grande risco para as democracias. Mas maior do que o populismo é o risco trazido pela falta de uma atuação ética dos agentes políticos e económicos e que coloquem a sua, digamos assim, como objetivo último, servirem a comunidade. Portanto, quando isso não existe e nós passamos a ver que, pelo menos, não vamos generalizar, porque com certeza que, tanto na política como nas empresas, há pessoas muito sérias a fazer um excelente trabalho, enfim, caso contrário,
já certamente teríamos colapsado Comprometidas enquanto com o bem sociedade. comum, certo? Exatamente, mas precisamos claramente de trazer essas De pessoas para a bons primeira modelos. linha. Uhum, Precisamos uhum, trazer essas pessoas uhum, para a primeira linha uhum. e, portanto, E por isso esta esta licenciatura vai licenciatura. responder ou corresponder a essa necessidade. Esta licenciatura vem responder a esta necessidade e vem responder, de facto, a este desiderato de formar pessoas com uma visão holística dos problemas. Uhum, Porque, uhum, obviamente, nós, no presente e no futuro, uhum. e essa é uma preocupação que é muito aqui da Faculdade de Ciências Humanas e julgo da Universidade Católica em geral, Já que lá é, vamos. nós não podemos estar apenas a formar pessoas para o presente, temos que formar pessoas para o futuro. Nós precisamos, nós, sociedade, vamos estar confrontados com desafios complexos. E Uhum, esses desafios complexos exigem pessoas que tenham uma visão holística da realidade, uma visão holística dos problemas. E isso exige cruzar fronteiras de várias disciplinas. disciplinas. Uhum, E, portanto, esta licenciatura vem exatamente nesta sequência. uhum, E vem formar pessoas que eu acredito que vão encontrar muito rapidamente o seu espaço, como aliás aconteceu noutros países, onde esta licenciatura existe há muitas décadas, porque são pessoas que conseguem juntar, por um lado, o melhor da reflexão filosófica, com portanto, uma capacidade de pensar, com uma capacidade discursiva, que vem muito de quem estuda política, e com uma capacidade de agir, não é? Portanto, que aí também a economia vai ser efetivamente muito, muito importante. Por isso, em resumo, a nossa ideia é mesmo esta, é formar pessoas capazes de pensar, discursar, trocar ideias e agir. Portanto, é mesmo do saber pensar ao saber agir. Portanto, não queremos formar filósofos no sentido estrito do termo, portanto, pessoas uhum, que sejam uhum, apenas pensadores, uhum, são fundamentais. uhum, Também temos uma licenciatura em filosofia, uhum, uhum, mas o objetivo desta licenciatura é formar pessoas que aliem o saber pensar ao saber agir. uhum, É muito essa aqui o nosso objetivo último. uhum. Muito bem. Enquanto diretor da Faculdade de Ciências Humanas, qual é, do seu ponto de vista, o principal propósito ou a missão desta faculdade? Nos tempos que correm, obviamente, porque o propósito poderá sempre ser o mesmo, mas a missão, a visão, poderá ter que ir sendo ajustada às características e às circunstâncias, não é? Eu diria, tentando ser telegráfico, que a nossa missão é efetivamente formar pessoas, e formar pessoas em si é toda uma agenda, porque não é formar técnicos, também é, portanto, os nossos alunos também têm que sair daqui com competências técnicas altamente especializadas, mas mais do que isso, nós temos que formar pessoas. E essas pessoas têm que ser capazes de pensar por si próprias, terem um profundo raciocínio crítico, terem uma visão crítica sobre a realidade e a partir daí terem autonomia para tomarem as suas decisões. Portanto, nós aqui rejeitamos muito uma visão instrumental da Uhum, universidade, uhum, que apenas serve para formar técnicos para o mercado de trabalho. uhum, Claro que isso também é uma consequência de, mas uhum, nós uhum, temos que formar efetivamente pessoas e isso é muito exigente, porque enquanto as competências técnicas, supostamente elas podem ser apreendidas exatamente da mesma forma pelos alunos, quando uhum, nós falamos em formar pessoas, nós também temos de ter em conta a diversidade dos nossos alunos. uhum. E, portanto, temos que permitir que os nossos alunos desenvolvam competências que não vão ser todas iguais. Portanto, embora tecnicamente eles possam todos sair daqui com um conjunto de conhecimentos e de competências, mas depois há outras competências mais transversais que há uns alunos que vão ter mais propensão para desenvolver do que outros. E, portanto, encontrar forma de permitir que no espaço da faculdade os alunos também, eles próprios se conheçam melhor e desenvolvam essas competências que lhes são, digamos assim,
inatas, mas que eles têm que trabalhar, é de facto um grande desidrato desta faculdade. E depois, um segundo, se me permite, só um segundo, digamos assim, uma segunda metade da nossa missão é, obviamente, produzir investigação científica que seja relevante e que tenha um impacto na sociedade e que contribua para melhorar a sociedade em que nós vivemos. Quer seja através da discussão de temas que estão esquecidos, quer seja através da proposta... De temas que estão na ordem do dia. Quer seja... Exatamente. Portanto, esta componente de aliar o ensino à investigação para nós é efetivamente fundamental, aliás, é fundamental em qualquer instituição universitária. Mas nós acreditamos muito que é fundamental fazer este cruzamento, ou seja, trazer também a investigação para o ensino, e também, se possível, trazer o ensino para a investigação, no sentido de também ajudarmos a criar aqui uma geração que seja cada vez mais interessada e empenhada na produção de conhecimento científico. Aliás, enfim, parece que estamos sempre a falar da ordem do dia, mas uma das questões que a pandemia também agora trouxe é mostrar a importância de haver uma iliteracia de ciência que permita às pessoas perceberem aquilo que se está a passar e como é que a ciência se constrói, que infelizmente nós sabemos que os índices de literacia científica são relativamente baixos, portanto ainda existe muito o mito de que a ciência tem a verdade, sobretudo num determinado momento, portanto não há muito a visão de como é que a ciência é uma construção que se vai fazendo em conjunto e como é que o melhor conhecimento científico, num determinado momento, poderá ser alterado num momento posterior, não é? E enquanto as pessoas não perceberem como é que a ciência se faz e como é que ela se desenvolve, é fácil aparecerem teorias da conspiração, não é? Porque, afinal, se calhar a ciência não sabe tudo. Ora bem, eu acho que não é a ciência que diz que sabe tudo. Cria-se um discurso popular, exatamente. Por percepção, exato. Exatamente. O facto de ter sido aluno e também professor da faculdade faz com que se sinta verdadeiramente em casa? Sim, quer dizer, são dois papéis bastante diferentes, mas sim, eu acho que a Faculdade de Ciências Humanas vou dizer, já é a minha casa, mas já é há muitos anos, portanto sinto isso, mas já agora permita-me dizer-lhe o seguinte, não sou só eu que sinto isso, portanto eu julgo que nós temos uma das características, enfim, e aqui a Paula também foi aluna da faculdade, tal como eu, portanto poderá também ter tido esta percepção ou não, mas eu julgo que uma das características que mais distingue a faculdade... Eu não sei, casa à toa. Exatamente, muito bem, já é reflexo disso. Eu ia dizer, eu acho que uma das características que mais distingue a nossa faculdade é o facto de a grande maioria do corpo docente sente que esta é a sua casa, ou seja, há um grande entusiasmo e um grande empenho por aquilo que nós aqui fazemos e que procuramos transmitir aos nossos alunos. Portanto, há muito esta ideia de facto de uma comunidade que está a desenvolver um serviço para a sociedade. Claro, também com as suas dificuldades. Uma delas é o valor do serviço que nós prestamos, ele só consegue ser medido a médio e longo prazo. Portanto, é quando nós vemos alunos a fazerem as coisas mais diversas e extraordinárias nas mais diversas áreas, quer seja a lançar um projeto digital de entrevistas e de produção de conteúdos, quer seja a tomar determinadas posições públicas, quer seja a desenvolver novas empresas, quer seja a contribuir para a reflexão sobre as políticas públicas. Portanto, é aí que nós, de facto, sentimos orgulho por aquilo que fazemos. E discutimos muito isso aqui, quer dizer... É um investimento a longo prazo, não é? Portanto, os frutos daquilo que nós fazemos não
nós não os vemos Uhum. aqui, digamos assim, nós não os vemos dentro da faculdade. Uhum. Esses frutos são sobretudo visíveis na sociedade. Uhum. Mas acho que isso é um privilégio maior de quem Uhum. trabalha na universidade, poder sentir que efetivamente está de forma efetiva a contribuir, por termos este privilégio de poder ajudar e contribuir para formar verdadeiramente pessoas. Uhum. Eh, e, portanto, e pessoas eticamente comprometidas, com um profundo sentido humanista. Uhum. Isso Uhum. é de facto muito. A única coisa que eu posso dizer é que é mesmo um privilégio Uhum. de poder participar desse processo. Uhum. Eu comungo do privilégio por ter sido aluna. Ainda bem, Já ainda tive, bem. já tive por diversas vezes, enfim, não quero aqui tomar o tempo, porque o tempo hoje não é meu, é seu, mas já tive por diversas vezes a oportunidade de transmitir este testemunho em diferentes fóruns, de que de facto foi um privilégio ser aluna da Universidade Católica, da Faculdade de Ciências Humanas e do curso de Comunicação Social e Cultural. Por, E também, por vários motivos, pelo corpo docente, pela tal visão multidisciplinar, porque forma pessoas, não forma apenas alunos. E nós vamos consolidando essa visão e esse testemunho ao longo dos anos, precisamente, nos nossos diferentes desafios profissionais e também pessoais e familiares. E formar pessoas é muito diferente de formar alunos. E nós, nestes desafios todos, vamos percebendo que, de facto, as competências técnicas são muito fáceis de ir ganhando e adquirindo com o treino, com a prática, e hoje então fala-se tanto de soft skills, não é? uhum, Outras competências e os tais valores inegociáveis de que falávamos também há pouco, nós vamos formando e vamos consolidando tudo isso na Universidade Católica. Eu, no meu caso, no curso de Comunicação Social, sou muito orgulhosa dele, uhum. e com as características que teve naquela altura, no registro pré-Bolonha, e ao longo da vida nós vamos percebendo de facto aquilo que me estava a dizer, que é um investimento para a vida e que vai dando frutos ao longo do tempo. Portanto, calculo que Eu, não consiga, dentro de portas, junto dos alunos que estão neste momento em formação, ver todos os frutos, porque os frutos são para a vida. Isso, do vosso ponto de vista, deve ser efetivamente um enorme privilégio. É de facto um enorme privilégio. Deixe-me só dizer, é um privilégio termos alunos como a Paula e ouvir este seu testemunho, e também aproveito para lhe agradecer, porque sei que a Paula tem também tido este mesmo testemunho até junto de alunos nossos atuais. E efetivamente faz parte de um processo que é muito interessante, que é nós percebermos que o valor da formação para a vida é algo que É efetivamente inestimável. é inestimável, mas que vai sendo descoberto. Portanto, ele é percepcionado de forma muito mais evidente por alguém que terminou o seu curso há 5 anos, 6, 7, 10, 15, do que por quem terminou a semana passada. Certo. Não é que quem terminou a semana passada não reconheça esse valor, mas é como se esse valor fosse aumentando à medida que o tempo vai passando. E de facto isso é um privilégio enorme nós recebermos alunos que saem aqui da licenciatura ou do mestrado com 20 e poucos anos, e depois vê-los regressar cá, passado 5, 6 anos, já com uma carreira profissional, e, e quererem ser os primeiros a testemunhar aos então alunos sobre o que é que de facto a formação trouxe para a sua vida. E de facto isso é um motivo de orgulho imenso para nós, mas ao mesmo tempo também assumido com um grande sentido de responsabilidade, que é nós sentimos muito que os alunos, as famílias apostam na faculdade, e quando fazem essa aposta é uma aposta consciente, não é? Uhum. Até porque, até do ponto de vista Uhum. financeiro, é Financeiro. um, é um Uhum. investimento, portanto não Uhum. vamos esconder isso, Uhum. portanto nós sentimos muito essa responsabilidade,
que é, se as pessoas estão a confiar em nós e estão a fazer um investimento em nós, nós temos que corresponder. E até agora a nossa preocupação tem sido de corresponder, sobretudo mantendo-nos muito fiéis a esta visão de que o nosso objetivo é efetivamente formarmos para a vida e formarmos pessoas. E de facto, embora nós falássemos disso a propósito da nova licenciatura em Filosofia, Política e Economia, mas esta preocupação, por exemplo, com a interdisciplinaridade, ela existe em todas as licenciaturas Transversal. da faculdade. E o seu testemunho em relação ao curso de Comunicação Social e Cultural é a prova disso. Porque uma formação apenas muito específica e fechada numa determinada área, ela pode ser muito útil para o mercado de trabalho, com certeza. Mas eu acho que não é aquilo que mais contribui para formarmos pessoas mais completas e que sejam capazes de agir em cenários diferentes. É efetivamente importante, sobretudo acho que a universidade é mesmo também esse espaço para tirar, também os professores, mas agora vamos pensar nos alunos, tirar os alunos do seu local de conforto. Portanto, uma licenciatura ou um mestrado que é feito só dentro da zona de conforto dos estudantes, na minha ótica e na ótica da faculdade, não é uma formação que os prepare para a vida. Portanto, e ainda para mais, a faculdade é este tempo das nossas vidas que tem esta dimensão extraordinária, que é, nós podemos sair da dimensão de conforto, podemos entrar noutras disciplinas, noutras áreas, podemos falhar, e se falharmos, quer dizer, nenhuma empresa vai à falência, ninguém vai sofrer uma consequência grave de saúde, portanto, porque a universidade também tem esta dimensão de nos permitir experimentar. E se nós não fizermos isso quando estamos na universidade, dificilmente depois vamos conseguir fazer isso mais à frente. Mais tarde. Nunca o fizemos, não sabemos fazer, os riscos são muito maiores. E, portanto, numa altura em que se fala tanto da importância também de arriscar e de ousar pensar diferente e ser diferente, a universidade também tem de ser espaço para isso. Professor, portanto, para terminar... acho que como a Paula dizia, só dizer isto, como a Paula, o seu testemunho parece-me que efetivamente corrobora, talvez até de uma forma mais dita, de uma forma mais elegante, porque resume um pouco isto que estamos aqui a tentar dizer. Para terminar, eu não resisto a recuperar aqui uma frase de uma pessoa que sei que é muito querida da Universidade Católica, mas de resto de todos nós, que é o Cardeal José Tolentino Mendonça. Neste último 13 de maio, na sua homilia, dizia: sintam que o futuro depende da qualidade e da consistência dos vossos sonhos. Para terminar, e aqui numa mensagem de esperança e de motivação, nestes tempos mais difíceis, mais exigentes, pergunto-lhe: a Universidade também tem esta incumbência, este papel de contribuir para a construção do sonho? Já agora eu vou imediatamente responder, mas não posso deixar de dizer que, de facto, a Universidade Católica teve o privilégio, julgo que ainda tem, mas teve de forma mais efetiva, porque teve muitos anos a presença nas suas paredes, na sua Faculdade de Teologia, na reitoria, a presença do agora Dom José Tolentino, que efetivamente é uma pessoa inspiradora, tanto do ponto de vista do seu trabalho literário, do seu trabalho poético, de uma profundidade que a todos nos inspira, como também pela sua ação aqui na Universidade, e julgo que dentro da sua linguagem poética, efetivamente, por exemplo, a frase que citou mostra essa capacidade extraordinária que tem de resumir de forma brilhante aquilo que também é o papel da universidade, porque a universidade tem que ser um espaço de sonho, no sentido de um espaço onde... Aspiracional.
onde os alunos Futuro. aspiram a um futuro e Uhum. esse futuro tem que ser conduzido pelos seus sonhos. Portanto, claro, não podem ser sonhos no sentido de sonhos que depois sejam totalmente irrealizáveis e depois podem criar uma grande frustração, mas é sonho no sentido de que, se não existir efetivamente um objetivo, um sonho que as pessoas têm para a vida, para o contributo que vão dar para a sociedade, efetivamente essas pessoas deixam efetivamente de construir futuro. E eu julgo que é muito essa ideia que o Dom Tolentino talvez esteja a procurar transmitir nesta frase, que é: nós precisamos de construir futuro. Uhum. E a construção do futuro depende dos nossos sonhos. Se nós não tivermos a ousadia de sonhar por um mundo melhor, por uma sociedade mais inclusiva, por fazermos nós a diferença nessa sociedade, Uhum. nós não vamos conseguir construir esse futuro. E essa dimensão é fundamental para um estudante universitário, quer dizer, se Uhum. quando alguém tem 20 e poucos anos, está na universidade, tem uma vida pela frente, não tem essa ousadia de sonhar, querer contribuir Dizia Álvaro para uma... Campos, é o tempo em que se tem todos os sonhos do mundo, não é? Exatamente, 20 e portanto, poucos anos, portanto, se não for e, aí. e aquilo que nós temos que conseguir fazer é ajudar esses alunos a Uhum. acarinhar esses sonhos e Uhum. também, se possível, ajudá-los a desenvolver outros, Exato, porque exato. também com o conhecimento abrem-se novas portas Uhum. a novos sonhos. Uhum. E efetivamente essa é uma dimensão que guia a nossa vida. Quer dizer, é verdade que hoje em dia, muitas vezes, quando se fala da universidade, quase que voltamos ao início da conversa. Parece-me que, infelizmente, se olha muitas vezes para a universidade como algo meramente instrumental, Uhum. mas, efetivamente, se nós despojarmos a universidade desta outra dimensão e despojarmos a vida das pessoas desta dimensão do sonho, efetivamente não vamos conseguir construir futuro e certamente não vamos construir pessoas felizes que Uhum. consigam lutar pelos seus objetivos e pelos seus sonhos. Uhum. E isso é fundamental. Nós precisamos de contribuir para construir uma sociedade mais justa, mas também pessoas felizes. É fundamental que essa dimensão não seja, de facto, esquecida. Escurada, muito bem. E com esta mensagem terminamos. Muito obrigada. Foi uma conversa ótima. Eu sou particularmente, enfim, suspeita por todas as razões que já foram aqui partilhadas, mas espero ter conseguido contribuir com esta conversa, ao ter trazido aqui a presença do professor Nelson Ribeiro para uma reflexão maior sobre o papel da comunicação e também o da faculdade e da universidade a partir do papel concreto que a Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa tem. Muito obrigada pelo seu... Foi um prazer conversar consigo, foi mesmo um grande gosto. Muito Obrigada. obrigado. Obrigada.